Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Gainer. Hoje nós vamos falar sobre apuração de resultado. Este é o nosso terceiro encontro. Então, no primeiro a gente falou sobre como começar um controle financeiro. O segundo a gente falou como acompanhar o seu fluxo de caixa e ver o capital de giro. E nesse terceiro encontro a gente vai falar sobre apuração de resultado. Eu sou formado mestre em Ciências Contábeis pela FRJ, pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV e trabalho com consultoria para empresas e projetos de empreendedorismo e liderança desde 2009. Então, eu espero aqui poder contribuir de alguma forma. Como esse vídeo é o terceiro, acho que vale a pena ver na ordem o primeiro e o segundo, porque no primeiro a gente começa falando das planilhas eletrônicas, no segundo, como construir um fluxo de caixa. Então, aqui a gente já vai partir do princípio que algumas dessas coisas foram vistas e seguir diretamente para fazer um controle de resultado. Ou seja, não só o fluxo de caixa vai estar sendo acompanhado com o controle de capital de giro que a gente viu no segundo encontro, dentro de uma planilha financeira que a gente viu no primeiro encontro, mas agora a gente chega numa ferramenta mais completa que vai nos dizer também o resultado. E a gente vai falar um pouco dessa terminologia, revendo um pouco do que a gente falou nos últimos encontros. Então, partindo aqui para a nossa ordem do dia, vamos começar falando de controle financeiro, que foi o tema do primeiro encontro em planilha eletrônica. Só que no segundo encontro a gente já fez um fluxo de caixa por regime de caixa. Agora a gente vai inserir o controle de regime de competência para cada linha enviada para a gente poder apurar o resultado. E aí vamos falar um pouco no ponto 2 desses regimes e compará-los, um pouco o contrário do que a gente fez no segundo encontro, quando o foco estava no regime de caixa, comparação com o regime de competência. E por último, a maior parte do tempo, a gente espera ficar na planilha eletrônica efetivamente e fazendo um exercício para mostrar como que num mês caixa e competência nos mostram que a situação financeira, ou seja, o dinheiro disponível e a situação econômica, que é o lucro ou prejuízo, podem ser coisas absolutamente desconectadas entre si, e é normal até que sejam, mas a gente tem que acompanhar para saber se a gente está sem dinheiro e com lucro, ou sem dinheiro e sem lucro, ou se a gente está com dinheiro e sem lucro, ou sem dinheiro e com lucro, porque os cenários são possíveis. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Já falamos um pouco do ponto um e 2 aqui da teoria, então eu vou tentar só complementar. A gente vai seguir fazendo um controle financeiro partindo do fluxo de caixa, ou seja, registrando tudo o que acontece no cotidiano, cada entrada, cada saída, com disciplina e com valores, mesmo que pequenos, sendo registrados. É, e com esses registros a gente vai conseguir, numa planilha eletrônica, consolidar o que aconteceu num período. Quando a gente fala período, pode ser uma semana, um mês ou um ano, como vai estar tudo na mesma planilha, a gente vai conseguir essa consolidação no final do processo. Então, o fluxo de caixa ele é a ferramenta básica que a gente vai utilizar, mas agora a gente, concordando até com o que falamos aqui no encontro anterior, de que fazer um fluxo de caixa tem todos esses pontos positivos, né, que permitem a gente prever, planejar o que vai acontecer e avaliar tudo que vem pela frente. A gente vai ter um objetivo adicional, além dos objetivos já de ter um controle de fluxo de caixa, que é fazer a apuração de resultado. Né? E aí, para falar um pouco dessa terminologia, a gente vai relembrar alguns termos que a gente tem utilizado, que são sempre úteis nesse contexto de gestão administrativa e financeira. Os primeiros são que sempre que a gente falar receita, é toda entrada de dinheiro. Se é uma venda de serviço, uma venda de produto, uma venda da máquina que fazia o produto, isso tudo é receita. Se alguém está pagando atrasado, está pagando em dia, tudo é receita. E um gasto, por outro lado, é tudo que está saindo. Independente do motivo, é um gasto. O gasto a gente divide em dois: custo e despesa. Custo diretamente vinculado à produção do produto ou à execução do serviço, enquanto a despesa é indiretamente vinculado. E tem três grupos tradicionais de despesa, que são as comerciais, ou de marketing e vendas, as despesas administrativas, que inclui sócios e contas compartilhadas, né, por toda a empresa e não só pela área de produção,
ou pela atividade de produção, às vezes são contas que fazem parte da existência do negócio e não efetivamente da quantidade de negócios que tem acontecendo no momento. E as despesas financeiras, que aí vão despesas bancárias, juros, multas, enfim, que a gente quer sempre diminuir ao máximo. A gente vai falar de resultado, e aí resultado, que é o que a gente quer acrescentar ao nosso controle, a gente considera lucro ou prejuízo. Então, basicamente, quando a gente falar em resultado, quando a gente fala resultado de caixa, às vezes é superávit, déficit, é alguma coisa que tem a ver com a disponibilidade financeira. Como a gente agora aqui vai estar falando do resultado no contexto de apuração de resultado, a gente vai estar falando de lucro ou prejuízo. E é diferente do saldo. O saldo é um dinheiro disponível em caixa. Então, é um exemplo que a gente vai ver muitas vezes aqui durante o dia, que é se você faz uma venda hoje, você só vai receber o dinheiro daqui a muito tempo, você vai ter um saldo baixo hoje, mas esse dinheiro que não entrou ainda, ele conta no resultado, ele não conta no fluxo de caixa, mas ele conta pelo regime de competência para aquele mês específico, né? Enquanto que no regime de caixa só vai contar com o dinheiro entrar. Então você pode estar com um resultado muito bom esse mês, mas o dinheiro só vai entrar lá para frente. Ou o dinheiro você recebeu adiantado no passado e o dinheiro não está aqui nesse mês. Então o saldo é o dinheiro presente que está mais atrelado ao regime de caixa. E o resultado ele não está muito atrelado ao saldo disponível, porque ele um lucro ou prejuízo que tem mais a ver com essa apropriação de quando uma coisa compete. A gente vai continuar usando grupos e categorias. Então, cada receita ou despesa a gente vai tentar agrupar para no final isso facilitar a gente fazer análise, ver quais grupos são mais importantes nas vendas ou nos custos, nas despesas e poder entender onde dá para tomar decisões, né, de melhoria, né, na empresa, na organização sem fins lucrativos, na família, no que for. As categorias e grupos sempre ajudam. A gente vai falar muito hoje de lucro e prejuízo, porque o resultado ele normalmente ou é um lucro ou um prejuízo, pode ser um zero também, são as hipóteses. Mas quando a gente está falando lucro, ele quer dizer que você teve um resultado positivo. Mas como a gente está falando o tempo todo que há um descasamento entre o resultado e o saldo, você pode ter um mês muito lucrativo e esse dinheiro não está disponível, ou seja, ele ser o dinheiro pago no cartão de crédito que a operadora só vai te liberar daqui a 20, 25, 30 dias. Então, o fato do mês ser lucrativo não significa que você está com dinheiro. E a mesma coisa é um prejuízo. Esse mês pode ter sido um mês péssimo de vendas, mas mês passado você fez muitas vendas no cartão de crédito ou fez muitas compras que você naquele mês você já pagou meses seguintes, e aí você pode estar até com dinheiro disponível, só que tendo um prejuízo, porque seu estoque está cheio que você pagou de outros momentos, agora a venda não está rodando. Então, lucro e prejuízo é importante hoje aqui a gente tentar descolar com esse dinheiro que está disponível na conta, no bolso, quando a gente olha, porque isso é o saldo, isso é o superávit ou déficit do regime de caixa, e hoje, regime de competência, a gente vai falar de lucratividade, que é uma coisa muito importante de ser uma visão complementar. Você pode estar com dinheiro e não estar lucrando, ou você pode estar sem dinheiro e estar lucrando. Você tem que entender o que está acontecendo para poder resolver as questões, sejam de fluxo de caixa, seja de lucratividade, para garantir que a operação satisfaça os objetivos dela, seja um negócio social, uma família ou uma empresa. A gente usa o termo apuração de lucro porque parte de um princípio de que o que compete aqui mês é uma decisão que tem um nível de subjetividade. Então a gente não controla o lucro que nem o fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa é um controle. Isso aqui aconteceu hoje, eu registro. Aconteceu hoje, eu registro. Cada coisa é registro. Mas a lucratividade e o prejuízo tem uma questão de rateio, que é o próximo termo que a gente vai falar. Ou seja, vamos supor que eu fui no mercado hoje, eu sou uma empresa, uma instituição social que precisa de alimentos, de insumos alimentares para fazer a minha atividade, e eu comprei um estoque que dura por um mês e meio ou 2 meses. Eu fui lá e paguei à vista. Então, no regime de caixa, não tem dúvida, né? Na data de hoje foi pago um valor
para a compra de alimentos. Mas para o regime de competência tem uma questão aí. Quanto vai ser apropriado a este mês e quanto vai ser apropriado ao outro mês? Então, isso a gente chama de rateio. Vamos supor que a compra de hoje vale por 2 meses, a gente faria 2 lançamentos e colocaria metade do valor esse mês, metade do valor no mês que vem, e os dois com a data do pagamento de hoje. Ou seja, a data do pagamento se mantém inalterada, porque o regime de caixa tem que respeitar isso, enquanto o regime de competência precisa ter esse registro dividindo o que aconteceu em cada mês. Então, a gente usa o termo competência com esse sentido, né? O que compete a qual período, né? O que compete a este mês. Então, se tem uma venda muito grande que o dinheiro só entra mês que vem, mas que ela foi feita agora, mas o cliente falou que só vai pagar no final, no mês que vem. Então, quando chegar mês que vem aquele dinheiro entrar, se você trabalhou do dia 1 ao dia 30, ele foi te pagou dia 1º do outro mês, mesmo que pelo caixa você vai registrar o dinheiro entrou dia 1º desse mês, a competência desse dinheiro que entrou é de quando o trabalho foi feito, de quando a venda foi feita, que é no mês anterior. Então, a pergunta é sempre a qual período compete. Por isso, esse termo regime de competência. E a gente espera chegar com isso num termo muito importante, que é a margem. Ou seja, se você tem um negócio, né, tudo que a gente fala aqui sempre vale para a organização social ou para a família, né? Mas pensando assim como um negócio, a margem é para cada 100 que entra, quanto sobra de lucratividade? Então, essa pergunta de quanto sobra de lucratividade é uma pergunta que depende da gente conseguir registrar tudo que compete a cada período. Se eu fui lá e fiz uma compra que vale por 2 meses, eu tenho que dividir por dois. Aí eu pego essa parte que cabe esse mês, pego as vendas, que o dinheiro está entrando cada um de uma hora, eu tenho que ver o que compete a esse mês. Então, eu pego o que eu comprei esse mês, o que eu vendi esse mês. E aí eu vou ter uma margem. Então, se eu vendi 100 e gastei 70, a minha margem de lucro está sendo 30, que é a diferença entre aquilo que foi vendido e o que foi gasto, despesa, somado no total. Então, essa margem é um termo interessante porque muitas vezes tem determinados mercados que você tem uma margem mais ou menos conhecida. Então, se você fala assim, eu sou da margem, eu trabalho com alimentação, eu trabalho com advocacia, ou com arquitetura, ou com aulas, e aí você pode se perguntar, bom, para cada R$ 50 que eu vendo, quanto eu posso gastar para executar o meu serviço ou para produzir o meu produto e quanto tem que sobrar para mim. Isso que a gente fala sobrar para mim, entre aspas, né? Sobrar para o negócio, para a família, para o que for, é a margem. Então, se a sua família ganha 100 e gasta 90, você tem uma margem de 10. É uma sobra que você pode investir, fazer uma poupança, alguma coisa, guardar para as férias, o que for. Se for um negócio, a margem normalmente é a margem de lucro. Você pagou tudo que tinha que pagar, pagou os impostos, é a lucratividade. Então é interessante ver isso, porque se você está trabalhando para cada 100 que entra, ter uma lucratividade de 5, uma margem de 5 é uma margem muito baixa. Mas é uma informação que a gente só consegue ter quando a gente faz o rateio e a gente trabalha com regime de competência. Porque o regime de caixa, ele está vendo o dinheiro que entra e sai. Hoje tem muito dinheiro, mas de contas que você está adiando pagar, de dinheiros que estão entrando atrasado. Então, você não consegue saber a margem do seu negócio. Você consegue saber o capital de giro no regime de caixa. Mas para saber a lucratividade, de fato, a gente tem que entrar no regime de competência. Então, avançando aqui nesse ponto, o regime de competência, a gente falou brevemente no segundo encontro. Quem quiser voltar, né, para o vídeo 2, que a gente fala bastante do regime de caixa, mas a gente já introduz que o regime de competência ele faz o registro de acordo com o período que compete aquela receita ou despesa. Então, por exemplo, se em julho se fez uma despesa que vai ser paga em setembro, o registro será feito em julho, porque é o mês de competência. Então, se você foi hoje, comprou determinado insumo e você consegue esse prazo de 2 meses para pagar, seja com seu cartão de crédito, seja com seu fornecedor, seja com parente que te vendeu, não importa. O prazo de pagamento ele não é relevante para o regime de competência, e sim
quando compete. Eu estou recebendo esse juro para usar em julho. Então a competência é todo julho. Não, estou recebendo esse julho, eu vou usar julho e agosto. Então divide, metade para julho, metade para agosto. Eu só vou pagar em setembro. Esquece esse pagamento, esquece setembro. É quando vai usar, a que período compete. Então essa é a questão. Então o regime de competência, ele não considera as datas de pagamento e recebimento, ou seja, as entradas e saídas efetivas de dinheiro. Por isso que a gente se pergunta a qual mês compete essa receita ou essa despesa. E por isso que você pode estar com muito dinheiro e estar com prejuízo, porque a entrada ou saída de dinheiro não tem nada a ver com o regime de competência. Então, para a gente apurar lucro ou prejuízo, você pode estar com muito ou pouco dinheiro, e isso nada tem a ver com o momento, né, de fluxo de caixa, com saldo, capital de giro, isso nada tem a ver com a lucratividade do negócio. Né? Então, vou seguir um pouco mais rápido, porque a gente já falou muito disso, mas o regime de caixa, então, é esse regime que as coisas são registradas quando entra o dinheiro e não quando é realizada a compra ou feita a prestação de serviço. Então, se eu vendi hoje, vamos pagar daqui a 60 dias para o regime de caixa, a data de entrada daqui a 60 dias, para o regime de competência, a data que importa é a data de venda, que é a data de hoje. Então, para o regime de caixa, são considerados os valores recebidos e pagos, não sendo considerada as receitas e gastos que não foram recebidos e não foram pagos. Então, a pergunta é quando entrou ou saiu o dinheiro. Então, algumas vantagens e desvantagens aqui do regime de competência. Então, primeiras vantagens aqui em verde é que a gente consegue analisar a situação econômica, né, se está tendo lucro ou prejuízo. Mas do outro lado, a gente tem uma desvantagem ali em vermelho, que é que não consegue saber a situação financeira, se tem déficit ou superávit. Ou seja, você pode achar que tem lucratividade é ótimo, mas você pode estar sem dinheiro disponível, precisando de empréstimo, e você tem que ver os dois, porque senão esse próximo empréstimo pode comer o lucro. Então você consegue enxergar o lucro ou prejuízo, mas não consegue analisar a situação do capital de giro. Né? As receitas e despesas parceladas e ou não recebidas ou não pagas, elas são registradas e contam no resultado. Ou seja, se a gente hoje teve uma receita que a gente vendeu uma coisa parcelada em 12 vezes, mas a gente vai entregar o produto hoje, a gente produziu hoje, está entregando hoje, a gente está registrando tudo para a lucratividade desse mês. Enquanto que no fluxo de caixa a gente tem que registrar esse dinheiro parcelado em 12 meses até ele terminar de entrar. Então, aquilo que não é pago, ele é registrado e já conta no resultado. E o último ponto positivo é que gastos excessivos de períodos anteriores ou futuros ficam devidamente organizados. Ou seja, todo esse descasamento, se eu um mês paguei a conta de luz atrasada, outro mês eu adiantei o aluguel, outro mês eu recebi muita venda atrasada, outro mês eu vendi tudo parcelado, esse descasamento entre quando o dinheiro entrou e quando a coisa aconteceu, quanto mais isso acontece, mais o regime de caixa tem dificuldade de dizer o que é desse mês efetivamente. E o regime de competência tem essa vantagem que organiza no período cada coisa quando ela compete. Né? Mas a desvantagem do outro lado, como a gente falou, não tem essa visualização do saldo momentâneo. Então você pode ter muito lucro e não ter saldo. Isso é um problema diferente, né? Mas é um problema. Então ele não te ajuda a antecipar decisões de fluxo de caixa e capital de giro. Ou seja, você pode falar, estou com muita lucratividade, mas estou sem dinheiro, preciso de dinheiro agora, preciso fazer uma liquidação, vou precisar conseguir um empréstimo, alguma coisa do tipo, ou tenho dinheiro sobrando para fazer um investimento, o dinheiro disponível, o regime de competência não enxerga. Então, isso está no fluxo de caixa. E ele requer previsões, projeções e rateios, ou seja, não é possível fazer um controle para o regime de competência no qual não se façam rateios, no qual não se façam previsões e projeções, no sentido que quando chega determinada conta, ou quando você faz determinada compra, você tem que saber para quanto tempo isso vale. Ou seja, eu paguei hoje o seguro anual do veículo. Então eu já tenho que projetar 12 meses que eu paguei à vista, vamos supor, 12 meses que por competência
tem um pedacinho de seguro que compete a cada um dos meses que o seguro vai estar ativo. Enquanto no caixa tudo foi pago à vista, na competência eu vou ter que fazer essa projeção e jogar 12 meses para frente no momento que eu paguei o seguro à vista, né? Então, é, essa é uma questão que sem isso, daqui a pouco lá, 7 meses para frente, você olhar o que, que você pagou todos os meses para trás para aquele mês, não dá. Então, um lado negativo, mas também tem um lado positivo nisso, que é manter organizado. Mas você tem que o tempo todo estar olhando com uma janela temporal grande, porque agora eu paguei uma conta, mas essa conta é desse mês ou desse mês, mês passado, 3 meses atrás. Então, o tempo inteiro tem que estar fazendo esse rateio. Então, vamos agora para a parte que mais nos interessa, que é ver como a gente pega uma planilha eletrônica que a gente viu no primeiro encontro, e um fluxo de caixa que diminui no segundo encontro e acrescenta um controle por regime de competência para conseguir apurar o resultado. Então a gente vai fazer isso e a primeira coisa que a gente vai ver aqui na nossa planilha eletrônica é a organização de colunas, que a gente está seguindo aqui exatamente a organização que a gente tinha no modelo de fluxo de caixa, ou seja, a descrição da receita e despesa, né, um valor, dia, mês e ano, para a planilha depois conseguir ler essa informação e fazer a separação por mês e por ano com mais facilidade. O status de previsto e realizado, até porque a gente está falando aqui que a gente está começando a controlar coisas que estão lá para o futuro, que estão lá atrás, que a gente está esperando receber agora, então é sempre bom a gente ter um acompanhamento. E a classificação, né, que são aqueles grupos. Então aqui a gente tem a nossa lista aqui, né, de receitas. A gente considerou 3 tipos de receita: venda ao cliente, venda corporativa e consultoria, e os custos e despesas, nos quais nós temos 7 grupos aqui para classificar. Essa planilha ela está entendendo que quando é um custo de despesa o valor é negativo e quando é uma receita o valor é positivo. Então o valor aqui a gente pode sempre botar ele positivo, que a planilha, quando fizer a classificação, ela vai compreender o que se passa. Então, aqui no caso é um saldo inicial. E, por último, a competência. Então, a competência que, diferente do fluxo de caixa, que a gente quer depois conferir com o extrato bancário e ver mês a mês, dia a dia, como é que estava o saldo em cada dia, a competência a gente não tem essa necessidade, né, de um modo geral. Claro que tem negócios que têm essa necessidade. Por exemplo, uma lanchonete de alta rotatividade, ela quer saber exatamente quanto de estoque, né, e quanto de compras ou de remuneração variável competiu a cada dia de operação, porque ela consegue cruzar a cada dia de operação a receita com a despesa e ter o resultado. Mas, de um modo geral, né, se não tem esse grande movimento diário assim que precise acompanhar, a gente pode fazer uma competência mês a mês, né? Então a gente aqui vai fazer essa competência mês a mês. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco como a gente pode organizar isso para mudar essa lógica. Mas de um modo geral a gente vai escolher aqui o mês. Então 2021.06 é o mês 6 de 2021. O ano vem antes para quando a gente descer aqui a barrinha ele está organizado por ano, depois mês, né? Então a gente tem que colocar o ano primeiro e o mês depois, e a gente aqui não tem dia. Então, o que eu estava falando aqui dessa coluna competência, as opções dela estão nessa coluna aqui, competência. Então, né, a gente já passamos aqui do início de 2021, quando esse vídeo está sendo gravado em abril. Então, quem quiser mudar aqui o que aparece para começar, quem pegar esse vídeo no futuro, quiser começar em outro ano, ou quiser colocar aqui a competência dia a dia, é só alterar essa coluna de premissas, que é de onde vem essa listinha de opções aqui. Então, essa é a estrutura de colunas de um modo geral. A gente, conforme for fazendo os lançamentos, na aba 2, a gente vai ter um fluxo de caixa que a gente já viu no encontro anterior, então a gente não vai falar muito dele hoje, tem visualizações gráficas e tudo mais. E aqui, o que a gente vai falar hoje é dessa terceira aba, que é a aba resultado. Então, a aba resultado, ela vai pegar tudo que a gente classificar numa mesma competência e vai somar para apurar o resultado mensal. Lembrando que essa operação depende de um rateio, que é uma coisa que a gente tem que fazer. Então, se eu vendi um serviço que eu vou levar 2 meses para entregar,
metade do valor que eu vendi eu tenho que colocar no mês primeiro e metade no mês segundo. Então, essa apuração de resultado, a planilha, ela tem a capacidade de soma, mas a inteligência do rateio é o grande segredo para a gente conseguir saber a lucratividade. E existe aqui um nível de subjetividade, porque às vezes a gente vende um projeto, a gente acha que vai durar um tempo, ele dura um tempo maior, então a gente muitas vezes, né, dependendo da natureza, da organização, do produto ou do serviço, muitas vezes a gente faz uma estimativa inicialmente. Então, vendi um projeto de arquitetura ou um pacote de aulas que eu acho que eu vou dar em 2 meses. Mas o aluno gostou, o cliente gostou, ele pode fazer com que as aulas 2 vezes por semana virem 3, e aí o pacote de aulas acabe que essa receita, ao invés de competir a 2 meses, ela fique toda em um mês e meio. E o projeto de arquitetura pode atrasar, e o mesmo dinheiro que você recebeu para trabalhar 2 meses, você pode trabalhar 3 ou 4, e assim por diante. Então, essa subjetividade no rateio, ela é muito importante para a construção do resultado. Por isso que a lucratividade ela é construída, ela não é dada. É diferente do saldo. O saldo do seu extrato bancário, a gente não tem como construir. Pagou, entrou e assim vai. É mais e menos, mais e menos. O lucro não. O lucro entrou 1.000 esse mês, mas é você que vai dizer. O 1.000 que entrou agora, uma parte foi do mês anterior, uma parte é do mês seguinte. Então, não é só você pegar o que entrou e somar e subtrair. Você tem que dizer isso é desse mês, isso é daquilo outro. E esse rateio é o que constrói a lucratividade, por isso a gente usa o termo apuração, né? E não controle, por exemplo, de lucratividade. Então agora a gente vai formatar as informações, a gente já viu isso no passado, então nada mais é do que declarar para a planilha que, por exemplo, aqui a gente está falando de dinheiro, aqui a gente está falando, por exemplo, de um número, então aí ele vai querer botar casas decimais, a gente vem aqui e tira as casas decimais e assim por diante. Então, sempre que a gente vai começar uma planilha, a gente tem que garantir que a formatação dos dados pelas colunas ela está realizada. No caso, essa planilha eu estou compartilhando com vocês, isso já está feito. Depois a gente insere os dados. E aí, a inserção de dados, a melhor forma de se fazer é linha a linha. A gente vai começar a exercitar isso daqui a pouco, ponto 4, que é um exercício. Então, geralmente, a gente vai descrição, valor, a data, o status e chega no final até a competência e, idealmente, fazer isso todos os dias. Claro que depende da natureza, né? Do negócio, da família. Às vezes não tem coisa para fazer todo dia, às vezes tem coisa que dá para fazer 3 vezes por semana, mas às vezes é bom fazer até no início e no fim do dia, dependendo no comércio, uma coisa no varejo com muito movimento, às vezes vale a pena você ter um esforço maior de registro e controle. Agora, organização, soma e filtro, a gente vai ver isso acontecendo, como a gente já viu no segundo vídeo, muito aqui no fluxo consolidado. Então, aqui, dia a dia, as informações vão ser organizadas, somadas e chegado a um saldo. O mesmo vai acontecer aqui no resultado, mas a gente, a qualquer momento, se tiver uma dúvida e falar assim, eu quero ver tudo que eu vendi para cliente corporativo, a gente pode aplicar um filtro que é só selecionar aqui. Quer dizer, o caso tem que selecionar aqui, classificação, né? E aí a gente só tem saldo inicial, a gente só pode selecionar saldo inicial, ele tira tudo que não é. No caso que não é saldo inicial aqui, ele em branco. Eu vou selecionar tudo de novo e ele vai voltar. Então, a gente sempre pode filtrar. Eu quero ver o que está previsto. Cadê as receitas que eu não recebi? A gente vem aqui, coloca a classificação, escolhe todas as receitas e depois vem no status e pega só o que está previsto, né? Então, toda a filtragem, e aí a gente pega os valores, como sempre, só marcar os valores que a planilha ela já nos dá a soma, né? Aqui no caso, deixa eu até fazer um teste aqui, botar dois valores, ele já dá aqui, ó, soma 500. Então é só marcar que ele já faz a soma. Também tem outras opções aqui, média, mínima, máxima, contagem, então tem funções que a gente tendo muitos registros, a planilha começa a nos ajudar mais. Apuração de lucro ou prejuízo é realmente a maior novidade aqui dessa parte. Então a gente vai falar um pouco aqui dessa aba especificamente, que é a aba 3. Então como é que vai ser feita essa apuração?
né? Tudo que a gente colocar como receita, a planilha vai somar dentro daquela competência que foi declarada. Então, se agora estamos no mês de abril de 2021, quando gravamos esse vídeo, e aí entrou uma receita do mês passado, quem pagou atrasado uma coisa agora. Então, a gente vai colocar essa receita com a competência do mês aqui 2021.03, que é o mês de março. Tudo que tiver essa competência vai ser somado aqui em receitas, em custos, em despesas e vai chegar a um resultado. Então, só para a gente ter um exemplo aqui, vamos botar aqui a venda do produto 1 para o João Silva aqui, vamos supor que foi R$ 500. A gente vendeu isso aqui no dia 5 de abril, já foi pago, foi uma venda para cliente e vamos colocar aqui que foi abril. Vamos botar o nosso saldo inicial de abril também, a gente começa a fazer tudo em abril. E vamos supor que a gente teve a compra de insumos lá no supermercado Super X, que a gente gastou R$ 400. Vamos supor que seja um dia antes, né? No dia 4 de abril de 2021, também já foi feito. Então é realizado. Isso aqui foi o custo do produto. E vamos supor que esse custo vai ficar todo aqui em abril. Então, se a gente vier aqui agora em resultado e colocar a competência de abril, a gente vai ver que ele somou tudo que a gente vendeu, foi esses R$ 500 aqui para o cliente. Tudo que a gente gastou foi os R$ 400. Lembrando que essas células aqui a gente nunca deve alterar, né? Porque elas têm fórmulas dentro que estão lendo as outras células aqui dentro dessa primeira aba. Então, nunca alterar, senão vai precisar pegar uma planilha de novo, uma versão nova. E aqui a gente chega no resultado, ou seja, se nesse mês a gente vendeu 500 e gastou 400, o nosso resultado foi de 100, que é uma lucratividade de 20%. Essa é a nossa margem. Então aqui a gente tem ainda um gráficozinho para mostrar essa diferença. Lembrando que tem mês que o resultado pode ser negativo, então aqui é por isso que a gente usou o gráfico em barra e não em pixel, porque a pixel não consegue exibir resultados negativos, mas a gente consegue ter uma visão geral, né, aqui do verde e do vermelho, a diferença entre eles. Lembrando o seguinte, essa venda aqui, né, vamos supor que o João, ele, ele me pagou no dia 5 de abril uma coisa que ele já tinha comprado no mês anterior. Então, essa venda aqui, ela estaria aqui. Então, essa coluna competência, ela, digamos assim, é a única, ou a que tem o maior nível de interpretação, assim, de subjetividade. Ou seja, que eu que estou preenchendo a planilha tenho uma maior liberdade. Porque o que foi vendido e para quem? O que foi comprado e onde? O valor que foi pago. Isso aqui eu não posso alterar, isso aqui são fatos. Né? A data que isso foi pago ou vendido, a data que o dinheiro entrou, saiu, né, está previsto e realizado e qual a classificação são fatos. A classificação pode ter uma subjetividade aqui, né? Pode ser uma dificuldade de definir se uma venda é consultoria ou corporativa, ou alguém que comprou 2 linhas de produto, né? A gente pode ter algum nível de subjetividade aqui nessa coluna classificação, mas a competência muitas vezes tem, né? Porque esses insumos que eu comprei no mercado para fazer o produto, se eu só vender o produto para o João, pode ser que eu usei todo o estoque aqui no mês de abril. Se o João me comprou isso em março e pagou em abril, a competência é março. Então, tem sempre essas questões de quando é a competência. Agora, e se eu vendi isso para o João? Achava que ia vender mais 10 produtos no mês de abril e não vendi nenhum. Fiquei com o estoque parado para o outro mês. Né? E aí, o estoque, essa mesma compra, eu deveria dividir por dois. Como é que a gente faz isso? Né? Ou seja, isso aqui é parte da apuração de lucro-prejuízo, porque quando eu coloquei que tudo que eu comprei estava para abril, eu estou dizendo que o meu estoque eu vou usar em abril. Mas se em abril teve, por exemplo, a pandemia e meu negócio ficou fechado, isso aqui já não está mais correto. Eu tenho que fazer uma divisão. Então, como a gente pode fazer uma divisão? Normalmente, uma forma muito boa de fazer é a gente copiar a linha que a gente quer dividir. Então, a gente pode vir aqui copiar, vem aqui na linha de baixo e cola. Então, aqui ele está dizendo que para colar tem que usar os botões Ctrl+V. Eu vou fazer isso.
E aí agora a gente tem aqui as duas compras, né? Eu vou aqui para saber que eu estou dividindo, eu vou botar aqui um de 2 e vou botar aqui 2 de 2 para saber que é a mesma compra. E agora eu vou dividir o valor. Vamos supor que o estoque vai ficar metade para cada mês, né? Então eu vou botar 200, 200. A data de pagamento no mês, que foi a mesma, mas já foi realizado, que já foi pago também, então indiscutível. Não vai mudar a classificação, mas metade desse custo eu vou jogar para o próximo mês. Ou seja, na hora de eu apurar o meu resultado, agora que eu fiz isso, eu aumentei a lucratividade. Porque eu estou dizendo que ó, o meu custo no mês de abril foi só R$ 200, que eu peguei 200 e joguei para o mês de maio de 2021. Então, para uma mesma compra que eu fui no mercado, para o mesmo fato imutável de eu ter gastado R$ 400 no dia 5 de abril para fazer os produtos, eu, com uma decisão pessoal de falar esse estoque vai durar 2 meses e não um, uma decisão, claro, que tem uma base na realidade, né? Não estou mentindo nem inventando, mas tive uma grande mudança aqui na lucratividade. Então, por isso que a gente usa sempre o termo apurar, porque parte de um rateio e de decisões que são feitas para chegar nesse valor. Então, com esse exemplo dado aqui de como fazer, por exemplo, um rateio, a gente poderia fazer a mesma coisa para um seguro. Se a gente pagou um seguro de 12 meses hoje, a gente teria que abrir 12 linhas de seguro e colocar todas o mesmo valor, né, o valor total dividido por 12, toda a mesma data de pagamento, se ele foi pago à vista, tudo foi realizado, e na competência botar um para cada mês, que aí ele vai tirar no resultado daquele mês. Mas no fluxo de caixa aqui, se a gente olhar, por exemplo, esse fluxo de caixa aqui do mês de abril, que a gente vai ver que aqui saíram R$ 400. Não saiu 200 e 200. Saiu 400. Foi um dia lá e gastou 400. Então, mesmo que a gente dividiu aqui o movimento em duas linhas de 200, o fluxo de caixa, o saldo financeiro, né, disponível, o capital de giro, tem que manter essa precisão da informação de que saíram 400 igual. O que mudou foi é, o rateio para o estoque. Então, dito isso, né, e entendendo essa divisão aí do rateio, a visualização gráfica a gente já falou. Vamos chegar aqui no exercício. Então, para fazer esse nosso exercício, eu vou abrir aqui um pouco mais. Vou apagar tudo que a gente tinha feito. Então, podemos ver aqui que vai tudo zerar aqui no mês de abril. O resultado também tudo zera. Isso aqui não tem problema. Ele apresenta um erro porque não tem nenhum valor para dividir. Aqui também está tudo zerado, não tem problema. Vamos começar aqui o nosso exercício. Considerando essas movimentações no mês de abril, vamos registrar em planilha e responder algumas perguntas. A gente vai seguir o modelo do exercício 2, mas a gente vai ver que agora a gente acrescentou uma camada, que é a camada da lucratividade, e que ela vai trazer uma informação a mais, ou seja, a gente tem uma questão de quanto dinheiro a gente tem, que o regime de caixa e o capital de giro já foram tratados no nosso segundo encontro, mas hoje a gente vai tentar entender a nossa lucratividade e mostrar como que eles estão descasados nesse exemplo, que tem pequenas diferenças em relação ao exercício anterior. Então, dia 1 do 4 tem um saldo inicial de 200. Então, vamos botar aqui, 1 do 4, saldo inicial de R$ 200, tá lá. Recebeu R$ 1.000 vendido no mês anterior no cartão de crédito. Então, vamos colocar aqui, venda no cartão de crédito, né? Por exemplo, R$ 1.000 entrou também no dia 1º de abril de 2021. A gente não sabe que tipo de cliente é, vamos botar um cliente normal, mas a gente sabe que foi no mês anterior. Então aqui, ó, competência março. A gente já sabe que esses R$ 1.000 vão entrar aqui no fluxo de caixa e não vão entrar no resultado de abril. Por quê? Porque eles estão no resultado de março. Mas a gente está no mês de abril. A gente quer saber se o mês de abril foi bom ou ruim. E por enquanto, só o que a gente sabe é que entrou dinheiro. Mas como foi dinheiro do outro mês, isso é bom para o nosso fluxo de caixa, mas isso não nos diz nada sobre o lucro ou prejuízo, porque essa venda não compete a este mês. Então vamos seguir. Pagamos um colaborador 1.200 no mês anterior no dia 5. Então vamos botar aqui funcionário. Vou botar uma funcionária agora aqui, Luísa. Vamos pagar 1.200.
dia 5. Aqui é pessoal. E aí foi o mês anterior também. Agora a gente paga 100 de conta de luz no dia 7, 100 de internet no dia 9. Vou botar aqui. Luz. Mês anterior é março, né? Então é 100 reais no dia 7. Vou copiar esses três aqui. Vou copiar tudo aqui, abril realizado. Chegar um tempinho. Esse aqui é um custo do imóvel e a conta de luz é do mês anterior. Então, é o mesmo caso aqui, ó, nada disso está contando a competência desse mês. E aqui a gente tem a internet, que aí é do mês vigente, é 100 reais, pagou no dia 9. Vamos supor que seja para realizar o serviço, precisa de internet. Né? Ou então pode ser uma despesa, né? Pode ser uma despesa que todo mundo usa. E aí no dia 10 pagou o aluguel do mês anterior. Então, aluguel de março, R$ 500 no dia 10. Quem viu o outro vídeo percebeu que eu normalmente coloco o máximo de informação nova no campo de inscrição. Então, eu gosto de colocar o mês, o número da parcela, alguma coisa que não tem outros campos. Como a gente não tinha na vez passada o campo competência, eu botava o mês. Mas aqui, perceba, o aluguel referente a março já está dito aqui. Então, na verdade, quando a gente tem o campo competência, a gente não precisa falar qual é o mês de uma conta, por exemplo. Porque o mês que essa conta compete já está aqui. A gente pode falar outras coisas, se a gente quiser controlar, que a gente consumiu, sei lá, 200 kW ou, não sei, alguma outra informação, colocar o nome da empresa, enfim. Mas, de um modo geral, o mês, por exemplo, já está aqui, né? O mês de salário, o mês da conta especificamente. Então, pagamos o aluguel, tinha uma luz atrasada, né? No dia 12/4, pagou 120 de luz atrasada, sendo que 10 foi multa. Então, teve aqui a conta de luz, né? Se essa conta estava atrasada, então a gente já sabe que ela é aqui de fevereiro, pelo menos, né? Ela foi 120, mas foi 110 a conta de luz, aquilo que a gente falou no outro encontro, e 10 foi juros e multa. Então já vamos fazer essas duas linhas aqui juntas. Vou botar aqui juros e multa. Podemos até botar aqui sobre luz. É bom sempre escrever juros e multa primeiro, para se amanhã a gente quiser filtrar, né, a gente pega tudo que é juros e multa e soma. Mas a gente também consegue filtrar porque esse aqui é um gasto do imóvel e esse aqui é uma despesa financeira. Por isso a gente separa. Essa despesa financeira, diferente da conta, ela não é do mês anterior, porque se você tivesse pago a conta em dia, ela teria sido paga sem despesa financeira. Então, a despesa financeira, ela na verdade é do tempo que está atrasado. Então, eu vou colocar essa daqui para março, porque a gente pagou aqui em abril. Mas se fosse R$ 10 por mês, a gente teria que colocar 10 de despesa financeira em cada mês, digamos assim, né? Ou então juntar tudo e botar os juros e multa na data que você pagou. Então, a gente poderia botar tudo aqui em abril. E aí, se você teve 10 meses de juros e botar tudo no mês de abril, você vai estar sendo injusto. O certo era dividir os meses que esses juros competem, né? Então, aqui eu vou entender que esse atraso aqui ocorreu no mês de março, então eu vou botar os juros e multa aqui sob a responsabilidade do mês de março. Aí compramos no dia 15 R$ 300 no cartão de crédito, que só vence no dia 10/5. Então, olha só que coisa. A gente fez aqui compras diversas. Vamos botar aqui no Super X de novo. Foi R$ 500. Mas a gente só vai pagar no dia 10/5, né? O cartão de crédito. Então, aqui nesse caso, a gente poderia colocar aqui, que aqui é no dia 10/5. Isso aqui está previsto, a gente ainda não pagou, né? E essas compras
né? Vamos colocar aqui que é para o nosso produto, e a gente vai utilizar ela nesse mês para fazer o nosso produto ou serviço. Então, é uma coisa que a gente comprou hoje e vai pagar mês que vem e usar agora. Tem coisa que a gente está pagando hoje, usou 2 meses atrás. Então, essa coluna competência, ela visa organizar as coisas nesse sentido. Almoçou com o cliente no dia 22, R$ 50, também no crédito. Então, vamos botar almoço, cliente, Maria, gastou R$ 50. Então, se é no crédito, também só vai ser no dia 10 de maio e está previsto. E aí, se é um custo de marketing e venda, vamos botar que aqui, esse almoço, estamos tentando vender agora, então vamos pagar mês que vem, mas o almoço é agora. Pagamos o seguro anual, esse exemplo que eu tenho falado, R$ 1.200 pago à vista. Então, no dia 25 a gente pagou seguro veicular, né? E aí a gente pagou 1.200 à vista. Vocês já sabem que eu vou dividir como um seguro anual em 12 meses. Então a gente vai botar que tudo foi pago no dia 25/4. E tudo, né, se é um seguro veicular, vamos supor aqui que é uma despesa administrativa. Então essa primeira parcela, né, vamos colocar, apesar de ter sido dia 25, que ela compete ao mês de abril, né? E a gente vai pegar esse seguro veicular e vai copiar 11 linhas dele aqui. Então, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dar o Ctrl V aqui. E a mesma linha aqui para todos, cada um eu vou botar um mês. Então, esse seguro ele vai contar no resultado cada vez de um mês diferente até que acabe os 12 meses. Tudo que foi pago no mesmo dia, na hora de apurar o resultado, não vai ter nenhuma injustiça com o mês de abril, porque o pagamento foi à vista. Pelo contrário, né, o mês de abril ele só vai ficar com o dinheiro que lhe cabe. Né? E isso é muito importante, senão poderia parecer, nossa, esse mês aqui gastamos muito dinheiro. Não, não gastamos. Pagamos muito dinheiro, mas gastamos 100 por mês de seguro. Então, quando compete esse gasto, né? Saiu muito dinheiro de fato, saiu aqui 1.200. Vamos até somar tudo aqui, ó, marcamos tudo, soma 1.200. Então, tá certo, estamos indo de abril desse ano até março do ano que vem. Então, temos aqui o nosso seguro. Tarifas bancárias de 27 de R$ 50. Então, tarifa bancária, R$ 50 no dia 27. Vamos botar do início de abril de 2021, realizado. No caso, é uma despesa financeira, né? Aquilo que a gente quer sempre ter o mínimo possível. Né? E o banco cobra sempre esse mês, o banco nunca deixa de pagar depois. E no dia 28, a gente vende para o cliente corporativo 5.000 no crédito. Então, venda cliente. A gente não precisa escrever, porque vai estar lá. Venda, vamos botar em empresa M, R$ 5.000 no dia 28 de abril de 2021. O dinheiro está previsto ser recebido, né? Porque é no cartão de crédito. Né? A gente, muitas vezes, o cartão de crédito a gente considera realizado e depois que a máquina aprova, o dinheiro ainda não caiu, mas ele vai cair. Então, a gente poderia botar assim, qual é a data que entra o meu cartão de crédito? Né? Então, meu cartão de crédito, sei lá, entra sempre no dia 15 do mês seguinte. Então, vou botar aqui que aqui é no dia 15 de maio. Eu posso botar realizado porque eu tenho certeza, o cartão de crédito, se passou, imprimiu a fichinha, o dinheiro vai entrar. Mas eu posso botar previsto também, porque ainda estamos gravando esse vídeo em abril, maio não chegou. Enfim, agora essa venda foi uma venda corporativa e ela foi feita esse mês. Então vamos botar aqui 2021.4, é o mês de abril. Mas é um dinheiro que não entrou. Então olha só, algumas coisas relevantes. Saiu muito dinheiro em abril de um seguro que dura muito tempo. Vendemos uma venda muito grande em abril que o dinheiro não entrou. Isso é o que a gente chama de descasamento. Abril está tendo muito gasto de outros meses
e está tendo venda grande, né, no caso a principal venda, que não entra no próprio mês. Então, abril está um mês bem descasado nesse nosso exemplo. E ele teve uma receita no início do mês, essa daqui, né, essa venda, que foi de mês anterior. Então, todas as vendas de abril, na verdade, abril não recebeu o dinheiro de abril. Olha que interessante. Abril recebeu o dinheiro de uma venda de março e o que abril vendeu em abril só vai receber em maio. Então, todas as vendas são muito descasadas. Vamos ver como é que isso fica aqui no nosso fluxo, que a gente já viu no outro encontro, fluxo de abril. Então, o dinheiro, vamos fechar aqui essa aba do previsto, porque tudo que aconteceu em abril em termos de caixa, ele está realizado, né? Só o dinheiro que a gente ainda vai pagar do nosso cartão, a gente coloca como previsto, né? Nosso cartão pode ser que a gente não pague, né? Diferente da receita. Então, está tudo realizado. Então, vamos ver o fluxo aqui, o que acontece. Né? Começa entrando aqueles R$ 1.000, né, da venda do outro mês, essa linha vermelha. Aí a gente faz compras, né? A gente fica com um saldo muito próximo de zero. A gente vai fazendo mais compras ao longo do mês, né? Até que a gente fica com um saldo bem baixo. E no fim do mês, a gente faz uma, uma venda muito grande que a gente não enxerga aqui. O saldo, depois que a gente paga o seguro aqui no fim do mês, né, paga 1.200 de seguro, então essa linha aqui, a venda não aparece, a gente fica com um saldo enorme negativo. Então, esse mês, para quem está olhando o fluxo de caixa e capital de giro, está um mês crítico, porque desde aqui do dia, que dia é esse aqui? Desde o dia 7, está no negativo. E aí está no negativo no dia 10 em 700 e no dia 25 em R$ 2.000 e termina o mês negativo. Então, em termos de capital de giro e fluxo de caixa, está muito ruim o mês de abril, está muito preocupante. Agora, olha só o resultado. A gente vendeu 5.000 em abril, né? E a gente comprou, né? Compras diversas, a gente comprou algum seguro, mas o nosso gasto efetivamente esse mês de abril foi muito pouco. Né? Por que que isso acontece também? Vamos ver aqui por quê. Porque algumas contas que a gente pagou de março em abril ainda não chegaram, a gente só vai pagar em maio. Então pode parecer que o resultado está muito bom, mas a gente tem certeza que a gente vai pagar esse aluguel ainda no futuro. A gente tem certeza, esse aluguel nossa funcionária, e esse aluguel, e essa conta. Então, por exemplo, o que que a gente pode fazer aqui para tentar dar um nível de realismo melhor? Vamos pegar algumas, algumas certezas que a gente tem, como por exemplo a funcionária, a conta de luz e o aluguel. Vamos copiar aqui para baixo. A internet não precisa, porque a gente apagou a internet de abril. E vamos colocar aqui em maio, a gente vai pagar, vamos colocar tudo aqui em maio, a gente vai pagar o mesmo salário, uma conta de luz parecida e o mesmo aluguel, e vai ser tudo competência abril. Aí a gente vai ter uma realidade um pouco maior, porque e aqui está tudo previsto, né? Então a gente já percebe que aqui, mesmo. Ah, não, o mês de abril terminou, quero saber o meu lucro, cara. Mas a conta de luz que só chega em maio referente a abril, a gente vai precisar estimar para ter uma ideia de lucratividade nesse momento. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter que olhar aqui no previsto, né? O realizado realmente, a gente terminou o mês de abril e olha, a lucratividade está 95%. Mas considerando as contas que a gente tem previstas a pagar, que aqui nós temos, por exemplo, né, aluguel, funcionário, né, e custo de produto ou serviço de R$ 500, o que, que é isso? Ah, essas compras diversas, né? Então, considerando é, eu vou botar isso aqui como realizado, porque a gente já fez essa compra, né? Mesmo que o pagamento esteja previsto e a data seja futura, a gente pagou no cartão, eu vou deixar tudo realizado e só esses três aqui como previsto mesmo. Então, a gente tem aqui o que, que foi, por que realizado? Porque essa compra foi feita. Então, eu quero que ela conte aqui na lucratividade aqueles R$ 500 que eu paguei no cartão, mesmo que mês que vem eu não consiga pagar o cartão. Mas a compra foi feita e depois a gente coloca os juros lá. Então, a lucratividade hoje seria falsamente 84%. Por que falsamente? Porque mês que vem eu vou pagar aluguel, salário que competem esse mês. Mesmo se eu não pagar, quando a data chegar, a data de pagamento não importa. Então, pela competência,
eu já sei que, na verdade, a minha margem foi mais perto de 48%, né, que a gente pode arredondar para 50% do que de 84%, 85%. Então, vamos responder as perguntas para terminar. O fluxo de caixa da empresa foi suficiente para pagar suas contas? Já vimos aqui, claramente não, o saldo dela está negativo. Houve déficit ou superávit de março, aqui na verdade está falando de abril, então houve um déficit de caixa. Déficit é o que aconteceu. Mas a gente já sabe que houve lucro, né? A gente já viu aqui que houve lucro. Então, esse é um desses exemplos que a gente fala, mesmo quando chegar mês que vem, uma lucratividade de quase 50% da sua receita é excepcional. Normalmente é muito boa. Isso varia para cada mercado, para cada negócio. Uma lucratividade muito alta no ramo de alimentação, normalmente é muito abaixo disso, né? Mas aí cada ramo, isso varia. Então, houve déficit em abril. Quais categorias possuem maior importância nas vendas desse mês? Então, a gente pode olhar isso agora pela ótica do resultado, né? Ou seja, quais as categorias foram as mais importantes esse mês? Só teve uma venda, que foi a venda corporativa. Então, no mês de abril, se você falar, não, mas pelo caixa entrou o dinheiro do mês passado, tudo bem, mas o mês de abril a gente trabalhou do início ao fim e só fez uma venda, que foi no fim de 5.000. Então, no mês de abril, a categoria de venda mais importante foi a venda corporativa. E qual categoria de custo teve maior peso nos gastos desse mês? Os gastos com competência desse mês, não os pagos desse mês. Então, quais foram? Foi o pessoal, o imóvel e o custo de produto ou serviço. Né? Esses três somados, a gente vê que dão aqui 2.300, 2.300. Mas por que D36, D42? Que coisa. Tá certo. 2.300, os dois 600. Dos dois 600. Não, fiz a conta mental errada aqui. Então é isso. 2.300, os dois 600 estão nessas três linhas. E 1.200, 2.600 está nessa linha. Então, essas são as linhas mais importantes. Quer dizer que tem que economizar? Não sei. De repente o negócio ia vender muito mais se tivesse outro funcionário, se tivesse um imóvel melhor, se gastasse mais eletricidade. Então, onde tem que gastar, onde tem que economizar, é uma decisão para se olhar. Mas quem está pesando mais e quem está pesando menos, a gente já consegue ver aqui. Né? Por exemplo, a gente vê que o marketing é muito pouco, né? Foi só aquele almoço de R$ 50. Então, se você precisa vender mais, você pode precisar de mais ações de marketing, seja quais forem as ações desejáveis aí para sua realidade. Agora a grande questão, no mês de abril houve lucro ou prejuízo? E aí até coloco aqui, para isso a gente tem que lançar as contas de salários de maio, sendo iguais às de abril, o que a gente já fez para poder concluir que houve lucro, um lucro de R$ 2.400. Então, mesmo que no fluxo de caixa você esteja negativo R$ 2.070, você está negativo R$ 2.070 no mês de alta lucratividade, com uma lucratividade de 2.400. O que explica o descasamento de lucratividade com fluxo de caixa? O que explica é, inicialmente, a situação que nós temos de vendas não estarem sendo recebidas nos meses que elas são feitas. As vendas de março entrarem em abril, as vendas de abril vão entrar em maio. E houve um descasamento também, porque em abril tiveram pagamentos grandes, como o seguro anual, né, que pesaram R$ 1.200 dos 2.000 de déficit, que são competência dos 11 meses seguintes, além do mês atual. Então, como a gente poderia atenuar, ou seja, como a gente poderia ter uma situação em que a gente tivesse menos diferença, porque não é legal ter um déficit muito grande de caixa e você vai precisar de dinheiro para pagar as contas, para continuar vivo. Então, pegar dinheiro de uma outra fonte, sendo que você tem dinheiro próprio a receber no futuro, nunca é o melhor caminho. Então, o melhor caminho para atenuar esse descasamento é tentar fazer com que os prazos sejam mais próximos, ou seja, o prazo de recebimento, se a gente está com prazo de recebimento de um mês, será que a gente pode fazer alguma campanha para vendas à vista, né, ou para venda no débito, a gente pode ter algum desconto, né, alguma coisa desse tipo? Ou, na hora da gente comprar alguma coisa, será que a gente consegue parcelar esse pagamento? Por exemplo, esse seguro, se fosse pago em 12 vezes, o mês de abril não teria tanto problema, porque cada mês que chegasse ia pagar
R$ 100 de seguro vezes 12 meses dá os 1.200. Como a gente pagou 1.200 em abril, a gente não parcelou o pagamento, a gente teve um descasamento muito grande. Uma forma de atenuar é tentando aproximar as receitas das despesas em termos de prazo. Ou seja, se você quer pagar tudo à vista para ter um desconto com o seu fornecedor, o ideal é você tentar vender e receber tudo à vista. E talvez dar um desconto para o seu cliente, né? Do outro lado, se você está vendendo tudo a prazo, você vende muito no crédito, vende muito parcelado, talvez uma forma de atenuar seja comprando tudo a prazo e parcelando com os seus fornecedores para poder tentar fazer com que se o que você vendeu em abril você vai pagar em maio e junho, então que você pegue o seu fornecedor de abril e você tem que pagar ele em maio e junho. Então isso pode atenuar, mas nem sempre é bom atenuar. Às vezes, se você está conseguindo pagar o fornecedor à vista e ter um desconto, e você vender no cartão de crédito te permite vender mais, então, às vezes, tem outras formas de resolver que não necessariamente é atenuando. Então, às vezes, você, um mês, vai fazer um adiantamento do cartão de crédito com a operadora, vai pagar uma taxa alta e vai garantir o capital de giro e continua vendendo o cartão de crédito. E não faz mais isso para não pagar a taxa alta. Então, não quer dizer que a gente precise aproximar, né, as datas de pagamento das datas de competência. Não é nada necessário. Mas, às vezes, se tem um descasamento muito grande, a gente pode tentar atenuar, trazendo as receitas para o presente e parcelando as despesas para o futuro, se a gente tiver as receitas, lógico, parceladas e as despesas no presente, ou o contrário. Então é isso, gente. Esse foi o nosso encontro de hoje. Como eu tenho dito, quem tiver qualquer dúvida, fique à vontade, né, para endereçar a mim e ao pessoal da rede criativa de Madureira. A gente fica à disposição. Espero que hoje você se sinta mais confiante para tentar e para errar. Né? Baixa a planilha que a gente compartilhou, deve estar na descrição desse vídeo. Começa a controlar o seu negócio. Tem outros dois vídeos com outras duas planilhas que são mais simples do que essa, mas se você chegou até aqui, eu imagino que você entendeu como se faz um modelo mais complexo, mais completo de controle financeiro. Então, tenta, né? Porque quem não tenta não consegue. Beleza? É isso. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.